Olá, eu sou a Jaque e hoje nós vamos falar sobre paralisia cerebral. Esse é um tema bastante recorrente aqui no canal. Eu vejo que existem ainda muitas dúvidas sobre como é fechado o diagnóstico, o que leva uma criança a ter esse quadro, e hoje nós vamos explicar alguns termos aqui para que você possa entender certamente e também desmistificar, porque muitas mães elas não aceitam muito esse termo, esse diagnóstico, até porque existe um certo preconceito sobre uma criança com paralisia cerebral. É importante a gente entender que existem vários níveis de paralisia cerebral. Então, nem todas as crianças que têm paralisia cerebral, elas serão crianças acamadas, elas serão crianças que não interagem, elas serão crianças que não andam, que não falam. Então, é importante nós entendermos como é feito o diagnóstico, quais são os sintomas e também quais são os tratamentos que estão disponíveis para esses casos. Antes de mais nada, verifique sua inscrição aqui no canal. Se você não está inscrito ainda, se inscreva, porque assim você vai ser notificado todas as vezes que nós postarmos vídeos. Muito importante também você dar like nos vídeos, porque assim o YouTube entende que é um assunto relevante e manda para mais pessoas e mais mães ficarão informadas a respeito desses assuntos tão importantes. Bom, o que é na verdade a paralisia cerebral? Geralmente, a paralisia cerebral ela acontece após algum episódio, né? Não é comum que a criança desenvolva paralisia cerebral sem ter passado por nenhum tipo de acontecimento. Muitas vezes, essa paralisia cerebral ela vem por alguma complicação na hora da formação. Seja uma complicação genética, aqueles casos em que há realmente um comprometimento genético do casal e no momento ali, né, da junção dessas células acaba acontecendo doando pares de genes defeituosos e a criança vem com alguma síndrome genética. Há também ocorrências de infecções maternas que acabam evoluindo, né, para a criança com uma paralisia cerebral. Por exemplo, toxoplasmose, rubéola, tudo isso pode fazer com que a criança venha a ter a paralisia cerebral. Outros casos que acontecem também é uma assistência inadequada durante o parto. A criança pode ter uma anóxia, né? Falta oxigênio ali no cérebro e geralmente acontece quando não há uma assistência e não é relacionado a parto normal, tá bom? Não é que a mulher teve o parto normal e aconteceu da criança passar da hora de nascer. O que ocorre é uma assistência inadequada. Quando há uma assistência adequada, quando esse bebê ele é monitorado, quando esse trabalho de parto ele é assistido de forma humanizada, não há risco para a criança, né? O risco de uma má assistência ele existe tanto na cesariana quanto no parto normal. Falando de situações posteriores ao nascimento, é importante ressaltar que a criança pode ser super saudável, pode estar bem, mas existem situações, comprometimentos que podem levar essa criança a ter paralisia cerebral. Como, por exemplo, as infecções que são comuns, né, nessa primeira infância, por exemplo, a meningite, né? É uma infecção no cérebro e ela pode sim fazer com que essa criança evolua para uma paralisia cerebral. Outras coisas que podem acontecer também: afogamento. A criança que é vítima de afogamento, ela pode ficar algum tempo ali sem respirar e isso levar a um dano cerebral. Paradas cardiorrespiratórias também. O coração para, esse sangue não é bombeado, então ele pode levar a criança a ficar alguns instantes sem oxigênio no cérebro e essa anoxia aí pode sim levar a uma paralisia cerebral. Então é importante nós entendermos que é uma situação que ela não se desenvolve sem ter nenhum episódio anterior. Não é uma coisa que vai ser pego de surpresa, não ter acontecido nada e a criança ser diagnosticada com a paralisia cerebral. Para acontecer isso, precisa de um episódio, seja ele de uma malformação, seja ele de um episódio de infecção, de acidentes, algo que realmente faça com que essa criança fique sem receber essa oxigenação. Algo que também pode acontecer são os AVCs, né, que são hemorragias cerebrais, mas é menos comum em criança, exceto nos casos de prematuridade extrema, mas aí já é um episódio que pode sim estar atrelado à paralisia cerebral. Vamos lá, como saber, né, sintomas? Como que eu vou saber se o meu filho tem uma suspeita de ter uma paralisia cerebral? Isso é muito importante, porque
Analisando esses sintomas rapidamente, você consegue fechar um diagnóstico mais preciso e quanto mais cedo iniciarmos os tratamentos, mais respostas positivas poderemos obter. As principais suspeitas que levam aos pais ou mesmo os médicos desconfiarem da paralisia cerebral é uma hipotonia, é um atraso, né? Um atraso neuropsicomotor e principalmente esse atraso motor. A criança, ela continua molinha, ela vai passando os meses, o bebê não vai firmando o tronco, não vai firmando o pescoço, não vai conseguindo rolar na cama. Então isso aí você já vai analisando que a criança não está dentro do padrão de desenvolvimento esperado para aquela faixa etária. Isso é uma forma de se suspeitar que exista a paralisia. É importante a gente entender também que, falando no desenvolvimento da criança, posteriormente ao diagnóstico, existem níveis de classificação. Então, nem todas as crianças que têm a paralisia cerebral, elas ficarão em estado vegetativo, elas se alimentarão através de sondas, elas não irão falar, elas precisarão de traqueostomia. São vários aspectos a serem analisados. São vários níveis mesmo de comprometimento. Tem crianças que não têm nenhum tipo de comprometimento cognitivo, elas conseguem estudar da mesma forma que crianças típicas, elas conseguem andar, falar, e tem apenas algum tipo de comprometimento nesse desenvolvimento, às vezes um pouquinho de atraso, mas elas conseguem chegar a todos os níveis de desenvolvimento. Então é muito importante, após esse diagnóstico, procurar-se tratamento. E que tratamento é esse? Geralmente é feito um tratamento multidisciplinar, onde são inseridos terapias, né? Onde entra também um psicólogo a partir do momento que essa criança começa a entrar numa fase de desenvolvimento, de socialização. Em muitos casos é necessário fazer um tratamento ortopédico, com uso de órteses, porque muitas vezes existe uma espacidade dos membros, né, de tendões, então é necessário fazer um tratamento também visando a melhorar o movimento, a melhorar a marcha, e todos esses tratamentos eles estão diretamente ligados à qualidade de vida e à possibilidade de melhora nesse quadro. A paralisia cerebral ela não tem cura, não é um quadro reversível e também ele não é uma doença degenerativa, ele não evolui. Geralmente aquela lesão cerebral que a criança nasce ou que ela ficou após o episódio, a lesão ela continua, ela se estagna. Ela não tem cura, não tem como reverter. O que existe é o que é chamado neuroplasticidade. Outras partes do cérebro que estão saudáveis, elas passam a assumir funções dessas partes que não estão funcionando, nesses neurônios que não estão mais funcionando. Então essa criança começa a desenvolver essas habilidades que tecnicamente, olhando na morfologia do cérebro, elas não fariam. Por isso a importância dos estímulos, a importância de fazer terapias, de levar essa criança, de estimulá-la, porque dessa forma ela vai conseguir atingir padrões que, se não estimulada, ela não conseguiria. Então, muito importante, se você teve um filho, você tem essa curiosidade, você acredita que essa criança ela está com desenvolvimento não tão compatível com a idade dela, se você já viu em algum exame esse termo, é muito importante você discutir com seu médico. E se essa criança ainda não está fazendo as terapias multidisciplinares, procure, né, junto ao seu município. Hoje em dia existem muitas formas de você conseguir essas terapias de forma gratuita, né, atendido pelo SUS. Então procure, porque é muito importante para o desenvolvimento da criança que ela seja estimulada através das terapias para que ela consiga alcançar os níveis de desenvolvimento compatíveis para o comprometimento cerebral que ela tem. Se você quer saber da nossa rotina, do nosso dia a dia com a Helena, como está o desenvolvimento dela, não deixe de seguir a gente no Instagram, a página @mãesoueu1. E se você tiver qualquer dúvida sobre esse assunto, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo e também trazendo outros vídeos com o tema. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo e até o próximo vídeo.